Nessa noite. Abra comigo, por favor, a palavra do Senhor em Jeremias, capítulo 29, faremos a leitura dos versículos 1 a 14, para celebrarmos a Deus por sua providência na vida da igreja. Jeremias 29, 1 a 14. Mesmo sentados, mas em reverência à palavra do Senhor, faremos a leitura. Os irmãos podem acompanhar a leitura que eu farei desse texto. Um texto que é um trecho da carta que Jeremias enviou aos judeus que haviam sido levados para o exílio babilônio. E aquele tempo difícil na vida da história do povo de Deus havia sido marcado por momentos de muitos transtornos, mas que Deus, após um grande período de apostasia, vem então trazer uma palavra para aqueles que haviam sido exilados na Babilônia. Diz assim a palavra do Senhor: são estas as palavras da carta que Jeremias, o profeta, enviou de Jerusalém ao resto dos anciãos do cativeiro, como também aos sacerdotes, aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor havia deportado de Jerusalém para a Babilônia. Depois que saíram de Jerusalém o rei Jeconias, a rainha mãe, os oficiais, os príncipes de Judá e Jerusalém, e os carpinteiros e ferreiros. A carta foi mandada por intermédio de Elasa, filho de Safã, e de Gemarias, filho de Ilquias, os quais Zedequias, rei de Judá, havia enviado à Babilônia a Nabucodonosor, rei da Babilônia, e dizia: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia: edificai casas e habitai nelas, plantai pomares e comei o seu fruto, tomai esposas e gerai filhos e filhas, tomai esposas para vossos filhos e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas. Multiplicai-vos aí e não vos diminuais. Procurai a paz da cidade, para onde vos desterrei, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Porque assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: não vos enganem os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhadores, que sempre sonham segundo o vosso desejo. Porque falsamente vos profetizam eles em meu nome, eu não os enviei, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros, e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos mandei para o exílio. Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, está aberta a Tua palavra e nós somos muito gratos ao Senhor, porque no meio, Senhor, de transtornos e tumultos, no meio, Senhor, de festas e de pranto, no meio de quaisquer circunstâncias, nós a teremos sempre, e o Senhor continuará falando conosco até o grande dia, em que veremos face a face. Louvado seja o Senhor, agradecemos ao Senhor, ó Deus, pela providência do Senhor na vida da igreja, na vida do Teu povo, pelos séculos dos séculos,
e celebramos a Tua glória, Senhor, que se manifesta na igreja e tem se manifestado a despeito de toda a oposição e de todo momento difícil. Nós louvamos o Senhor e pedimos que essa noite seja uma noite de ministração do Teu Espírito Santo, que o Senhor toque nos nossos corações e que o Senhor edifique a Tua igreja, e que tudo isso, Senhor, sirva, ó Deus, para a glória do Teu nome, para a expansão do Teu reino e para a edificação do Teu povo santo, em nome de Jesus, amém. Queridos irmãos, nós lemos já um texto de Jeremias, um pouco antes, na liturgia do culto, e fomos lembrados que o período de Jeremias foi um período muito difícil na vida do povo de Deus. Jeremias, ele começa a profetizar no final do reinado de Josias, o último rei fiel ao Senhor. E depois daquele momento onde um grande avivamento varreu a terra de Judá, o povo de Deus volta novamente a experimentar um período de apostasia, um período de reis muito ruins, reis que desobedeciam a Deus, que se afastavam da lei do Senhor, se afastavam do ministério do sacrifício ao Senhor. E vemos um povo então que se afasta e se volta para a idolatria, conforme já lemos aqui, aquele povo que havia abandonado o Senhor, a fonte de águas vivas, e tinha se voltado para consumir de cisternas rotas, água de poço, água que não vivifica ninguém. O culto idólatra estava de volta, e agora já na medida da ira de Deus, Deus vem para um momento da história e que Ele iria vir então com o peso da sua ira, a sua ira disciplinadora sobre o povo de Deus, de uma maneira talvez que nunca antes esse povo havia experimentado. As invasões de Nabucodonosor foram cruéis, foram invasões difíceis, cercos e a extradição, a condução de pessoas do povo de Deus para viver então como exilados na Babilônia. Por muito tempo, aquele povo manteve o coração endurecido em relação às palavras do profeta Jeremias, e constantemente aquele povo dava ouvido a profetas que não profetizavam da parte de Deus. Conforme lemos nesse texto, profetas que profetizavam conforme os desejos do povo, falavam aquilo que o povo queria ouvir, e não aquilo que Deus estava falando. O profeta Jeremias teve um ministério solitário, na medida que a voz profética era uma voz que, ainda que se fizesse ouvir, era uma voz solitária. No final, Jerusalém cairia depois de diversas advertências do profeta Jeremias. Em 597, a cidade caiu diante de Nabucodonosor, que levou para o exílio a família real, nobres e pessoas com habilidades profissionais que pudessem contribuir com a sociedade babilônica de alguma maneira. Nesse contexto, vai para a Babilônia pessoas como Daniel e os seus 3 amigos, e que fizeram uma grande contribuição para o Império Babilônico. Mas vão muitas pessoas de nobre nascimento, pessoas estudadas, pessoas que vão fazer parte agora de uma sociedade, não mais como cidadãos, mas como exilados. E nesta época, os falsos profetas, ainda que a cidade tivesse caído, continuavam profetizando algo que não era verdadeiro, profetizando mentiras, como diz aqui o texto. Alguns deles profetizavam que o domínio babilônico, o exílio babilônico, duraria poucos anos, seria quebrado por Deus, e brevemente os exilados retornariam para Judá.
E é nesse contexto que Jeremias escreve esta carta, afirmando para aquele povo: olha, não se deixem enganar, não se deixem, não deem créditos, ouçam a minha voz, ouçam aquilo que eu tenho para dizer, porque a despeito daquilo que está acontecendo com vocês, nada saiu do controle do governo do grande Senhor da história. Não deem ouvidos. Essa carta, queridos irmãos, nos faz lembrar de que o nosso Deus continua sentado no trono, e Ele continua vindo com a provisão sobre o seu povo, para que o seu povo continue retornando a Ele, e cumprindo os seus propósitos missionários nesse mundo, cumprindo os seus propósitos de trazer, de refletir a glória de Deus nesse mundo, um mundo escravizado, um mundo que está aprisionado na mesma Babilônia daqueles dias. Essa carta é uma celebração da providência de Deus na vida da igreja. A partir do versículo 4, o texto vai dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia, por mais que parecesse que era Nabucodonosor que estava mandando, por mais que parecesse que eram as suas políticas externas desastrosas, por mais que parecesse que era simplesmente a sua infidelidade, o ato da deportação era um ato soberano do Deus Todo-Poderoso. Eu deportei de Jerusalém para a Babilônia. E a palavra do Senhor, surpreendentemente, é: edificai casas, habitai nelas, plantai pomares, comei o seu fruto. Percebam aqui que são todas coisas que nós fazemos quando nós nos estabelecemos num lugar para permanecer ali uma longa temporada. Uma árvore de um pomar dá fruto, na melhor das hipóteses, em 5 anos, 6 anos, 7 anos, às vezes 12 anos. Plantai pomares, edificai casas, construam as suas casas. Não apenas isso, vivam a sua vida, deem-se em casamento uns aos outros dentro do povo da aliança, tenham filhos, multipliquem-se, não diminuam, não se diminuam. Além disso, cresçam como povo, frutifiquem como um povo e buscai a paz da cidade para onde eu desterrei vocês. Eu deportei vocês para um lugar e vocês serão minhas testemunhas neste lugar. Ali vocês florescerão, ali vocês frutificarão. Procurai a paz da cidade para onde vos desterrei e orai por ela ao Senhor. Porque na paz da cidade, vocês terão paz, diz o Senhor dos exércitos. Não vos enganem os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhadores, que sempre sonham segundo o vosso desejo. Porque falsamente vos profetizam eles em meu nome, eu não os enviei. Era como se Deus exortasse o seu povo: não deem ouvidos às mentiras ao seu redor, aquilo que se fala ao seu redor, deixe que a minha palavra seja a última palavra na vida de vocês. Sim, vocês estão na Babilônia, sim, vocês estão no meio de pecados terríveis, sim, vocês estão no exílio, sim, vocês estão num lugar que não é a sua pátria, mas sim, frutifiquem e deem ouvido à minha voz. Submetam-se à minha vontade e caminhem debaixo da minha direção, era o que o Senhor estava dizendo. E neste momento ele apresenta promessas surpreendentes para os exilados.
Ele promete o retorno do povo no tempo oportuno do nosso Deus. Assim diz o Senhor: logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. E de forma maravilhosa, consoladora, de uma forma sublime, o Senhor fala para eles: eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Tudo pode apontar para que a sua vida esteja muito mal, esteja com muitas dificuldades, estejam debaixo de um profundo estado de calamidade, uma ausência de justiça, uma ausência de recursos, mas eu é que sei que pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis. Então me invocareis. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o coração. Eu serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. A palavra de Deus para aqueles exilados continua ecoando, queridos irmãos, no coração daqueles que colocam no Senhor a sua confiança. Sim, pessoas que se encontram exiladas pelas Babilônias desse mundo, porque eu sei, eu que conheço, eu sei os planos que eu tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, plano de dar esperança e um futuro para vocês. Não, a história não acabou. Eu sou o Senhor da história. Queridos irmãos, essa promessa que Deus fez aos exilados na Babilônia é perfeitamente aplicável à vida da igreja. E olhando para a vida da igreja, olhando para esses 46 anos da Igreja Presbiteriana da Glória, quem faz parte da história dessa igreja sabe o que é ouvir do Senhor essa palavra: eu que sei os planos que tenho a vosso respeito. Deus tem planos para a igreja. Essa carta celebra com certeza a providência de Deus na vida da igreja. Existe uma última palavra sendo dita, uma palavra superior, uma palavra que deve ser ouvida acima de todas as palavras ao nosso redor. A igreja tem um dono, a igreja tem um Senhor, a igreja tem um governante, e esse governante governa todas as coisas do universo criado. E eu gostaria de olhar para essas promessas e afirmar e celebrar a Deus de 3 maneiras nessa noite, de 3 aspectos nessa noite. Em primeiro lugar, o fato de Deus ter planos para o seu povo é para nós motivo de louvor, de descanso. O ponto de partida aqui, queridos irmãos, são os decretos de Deus. Deus não se assusta, Deus não é pego de surpresa, Deus é o Senhor da história. Nós não entendemos. Eu, por exemplo, até hoje eu não entendo o que tem acontecido no nosso país nos últimos meses ou anos. Alguém aqui entende o que aconteceu nos últimos 3, 4 anos no nosso país? Queridos irmãos, nós vivemos um período de pandemia, nós vivemos um ambiente que nós não sabíamos o que ia acontecer no dia seguinte. Eu lembro nesta igreja, o último culto, eu estava aqui, no último culto antes das portas se fecharem, do pessoal decretar que a igreja precisa ser fechada, o culto não pode acontecer mais. Eu lembro que quem estava pregando era o pastor Antônio José do Nascimento. Foi meu professor no seminário, professor da Dani. Viemos aqui, e eu lembro do pastor Arildo falando: nós
não vamos fechar a igreja não será fechada. E na semana seguinte não teve culto. Não teve culto. Você entende o que estava acontecendo? Você entende o que aconteceu? Alguns aqui perderam entes queridos. Alguns aqui ficaram extremamente amedrontados. Alguns aqui foram iludidos e foram jogados no poço da depressão pelos noticiários de TV. E curiosamente, assustadoramente, nós vivemos um estado que nós nunca tínhamos experimentado antes. Mas Deus estava no controle. O templo pode ter ficado vazio, mas a igreja continuava caminhando. Eu lembro quando nós voltamos a nos reunir, eu ainda era da equipe pastoral da Glória, né, quantas vezes a gente vinha aqui fazer o nosso culto com a equipe da transmissão, e de repente nós começamos a ver que a transmissão estava alcançando não apenas os irmãos da igreja, pessoas que estavam distantes em outros países, e nunca imaginávamos que nós aqui, na Igreja Presbiteriana da Glória, em Vila Velha, no Espírito Santo, de repente começaríamos a estar ministrando o Evangelho em tantos lugares. Deus tem planos para a sua igreja. Deus tem planos. E esses planos não pedem licença para o homem. Esses planos não estão sujeitos a decretos governamentais, esses planos não estão sujeitos a correntes ideológicas, a quem quer que esteja no governo. Esses planos estão sujeitos exclusivamente à vontade, aos decretos do Todo-Poderoso. Celebramos a Deus, porque Deus tem planos. Quando nós retornamos a nos reunir aqui, uma frase que o pastor Arildo costumava falar, não sei se ele tem falado isso, e a igreja segue caminhando. Que verdade, irmãos! A igreja segue caminhando. Não é isso mesmo? É isso mesmo? A igreja segue caminhando? A igreja da glória segue caminhando? Eu posso ouvir um amém para isso? E assim a igreja vai continuar. Foram 46 anos até aqui, mas tem muito mais pela frente, porque Deus tem planos. Em meio às lutas da Babilônia, às dificuldades, um contexto de incertezas, as durezas da vida, porque sim, a vida é dura, irmãos, o céu ainda virá. Por enquanto, nós estamos ainda na nossa caminhada, a doença vai nos abater, o câncer vai bater a porta, o desemprego vai bater a porta, às vezes a separação, às vezes a apostasia, um ente querido que volta as costas para o Senhor, alguém que se afasta, isso vai continuar acontecendo, no meio da dor, da doença. Eu fico imaginando aqueles que viraram eunucos, ao serem levados para servir na corte da Babilônia. Eu fico imaginando aqueles que tinham seus palácios e de repente precisaram viver numa choupana e construir tudo de novo. Pessoas que perderam tudo para recomeçar. No meio disso tudo, Deus tem planos para a sua igreja. A nossa vida não é uma sucessão de acasos, não está solta ao léu. Para o povo de Deus, esse povo pode descansar. Deus tem planos. E os planos lá naquele tempo continuam sendo planos muito semelhantes aos nossos dias. Plano para disciplinar. Todos nós precisamos de disciplina. A maré boa, queridos irmãos, muitas vezes nos acomoda e nos afasta de Deus. É a dificuldade, é a luta que nos purifica, que nos disciplina. É a distância das facilidades do povo de Deus que nos aproxima para Deus e para a palavra de Deus. Antes ouvíamos
as profetadas, hoje temos condições de ouvir a palavra de Deus. Confiança em Deus que nasce no meio do transtorno. E nesse contexto, o plano de Deus é que sejamos modelo para uma geração adúltera e perversa. E vamos continuar caminhando. Há um Deus pessoal e amoroso que reina soberano, que nos sustenta como indivíduos e tem planos a nosso respeito. Mas não apenas isso, que nos sustenta como povo de Deus. Um povo de Deus que está reunido em comunidades de Deus, em diversos lugares, por diversos lugares do mundo, em diversas nações do mundo. Um povo que é alvo do amor e da providência divina a cada dia. Deus tem planos para o seu povo. A segunda coisa que celebramos nessa noite a respeito da providência de Deus na vida da igreja é que Deus conhece esses planos. Nós não conhecemos. É Deus quem conhece. Nós não conhecemos. Nós somos desafiados todo dia, porque ainda que tenhamos vislumbres do plano de Deus, e Deus faz isso com todos nós, Deus nos mostra uma realidade, fala, é para que eu acho que eu tenho que ir? É para que eu acho que Deus está me direcionando? Mas o plano completo nós não sabemos. Os judeus não sabiam que aquele período de 70 anos na Babilônia não seria para a sua extinção, na verdade seria para a purificação de um remanescente para voltar para a terra prometida, de outra maneira, com o coração transformado. Queridos irmãos, Deus usou o período babilônico para uma transformação permanente na vida do povo de Deus, que durou 400 anos até a vinda do Messias. Provavelmente, se permanecessem em Judá, esse povo, com as benesses de Judá, com a tranquilidade em Judá, esse povo, na sua idolatria, teria se afastado de Deus, teria se misturado com os pagãos, e nem mesmo a palavra de Deus restaria para nós. Mas é porque esse povo foi levado para o crisol da Babilônia, é que a palavra foi preservada. Um avivamento veio, Deus levantou homens, e esses homens foram retornando para Judá, e a palavra de Deus preservada, a palavra de Deus pregada. O templo, no momento onde o templo não existia, eles precisaram se agarrar à palavra de Deus. E quando nós vimos as nossas portas se fecharem, nós percebemos, nós carecemos muito mais do que o conforto, do que a nossa estrutura, do que tudo aquilo que Deus providenciou para nós sermos igreja. Nós precisamos da presença de Deus, da palavra de Deus, do mover de Deus, sem o qual nós não temos esperança de sobreviver como povo de Deus. Aqui, queridos irmãos, uma observação de que nós não sabíamos o que ia acontecer conosco, mas hoje conseguimos enxergar um pouco melhor do que Deus queria de nós. E bem-aventurado aquele que ouve e entende, aquele que olha e enxerga. Porque tem muitas pessoas que passaram por tudo isso e continuam ainda cegos. Nós não sabíamos, Deus sabe. Eu tenho certeza que os pastores, os conselhos dessa igreja, que passaram por essa igreja, não sabiam o que ia acontecer, o que estaria acontecendo hoje, por exemplo, mas Deus sabia. Deus não foi pego de surpresa, e Deus continua trabalhando na vida da igreja. Isso implica que jamais teremos o conhecimento do que Deus está para fazer. Isso faz da vida cristã uma experiência fascinante de dependência do Todo-Poderoso, uma aventura inigualável, uma peregrinação apaixonante. Nós podemos estar na dependência do Todo-Poderoso. Ele falou: eu que sei os planos que eu tenho para vocês. Mas isso também nos dá uma profunda
advertência, para reconhecermos que se o Senhor não for à nossa frente, é melhor a gente não caminhar. Isso nos traz um senso de humildade e um senso de urgência para buscarmos a direção de Deus, tanto para as nossas vidas individualmente, quanto para a vida da igreja como povo de Deus. O conselho da igreja precisa caminhar de joelhos, os pastores da igreja caminhar de joelhos, os líderes de departamentos, sociedades internos caminhar de joelhos e buscando a direção. Irmãos, cada geração precisará ser alcançada pelo poder de Deus e pelo Evangelho da cruz de Cristo, e cabe a nós discernirmos as estratégias de Deus, a direção de Deus, a voz de Deus, para fazermos isso hoje, para ouvirmos o que Deus tem para dizer, para hoje sermos relevantes onde quer que o Senhor tenha nos colocado. E isso inclui você na sua vizinhança local, sendo luz e sendo um arauto do Evangelho, e vocês como igreja da Presbiteriana da Glória plantada neste local, sendo luz e um farol neste lugar, para a glória de Deus. Direção. Por isso cada crente, cada membro da igreja tem que ser um guerreiro de oração, buscando a direção de Deus, porque nós não sabemos o plano que Deus tem para nós, mas Deus sabe. Nós não sabemos, muitas vezes, caminhar para a esquerda ou para a direita, mas Deus sabe. Deus sabe. Foi assim que Deus trabalhou com Abraão: sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Ele não deu o plano completo. Lá em casa, nós somos muito interessantes. Eu sou muito bom de mapa. A Dani tem uma dificuldade muito grande com mapa. Mas tanto eu quanto ela, às vezes, se não tiver o mapa, estaremos perdidos. E a verdade é que estamos perdidos nesse mundo, sem mapa, e dependemos completamente daquele que conhece os planos a nosso respeito. Foi assim que Deus fez com José. Sabia que Deus estava com ele. Deus tinha dado sonhos para eles, mas ele não sabia tudo que viria pela frente. E ele precisou buscar a vontade de Deus. Celebramos a Deus por sua providência, porque Ele conhece os planos, nós não. Finalmente, nós celebramos a Deus pela sua providência na vida da igreja, na vida do povo de Deus, porque os planos de Deus são bons. Repita comigo: os planos de Deus são bons. Mais uma vez: os planos de Deus são bons. Mesmo quando a doença chegar, mesmo quando eu perder tudo, mesmo quando alguém que eu amo se perder, fisicamente ou espiritualmente, mesmo que tudo no meu corpo fale diferente, todos juntos mais uma vez: os planos de Deus são bons. Planos de fazer prosperar e não causar dano. Plano de dar esperança e um futuro. E aqui, queridos irmãos, vemos algumas características desses planos de Deus que são bons para nós. Primeiro, são planos de prosperidade. E todas as vezes, quando eu penso em prosperidade, quando eu reflito sobre a palavra prosperidade, eu tenho que entender que a prosperidade de Deus não é igual à prosperidade do mundo. A prosperidade de Deus não se mede pela conta bancária, pela quantidade de metros quadrados da sua casa, por quão próspera é a sua empresa, ou por quanto que é o tamanho do seu salário, ou por quão bem-sucedido ou quantos diplomas você tem. A prosperidade de Deus é a prosperidade verdadeira. De ver você frutificando, de ver você florescendo, onde quer que o Senhor te coloque. Essa prosperidade, que muitas vezes virá acompanhado de uma prosperidade aos olhos do homem, aos olhos do mundo, mas nem sempre. A segunda característica aqui é uma característica de proteção.
não causar dano ou não permitir que você sofra dano. Eu fico imaginando a realidade de Jó, quando Satanás fala, olha, está vendo? Aí, ó, é só porque ele está, o senhor controla, o senhor preserva ele. E Deus dá autorização para Satanás tocar, até onde Deus dá permissão para Satanás tocar. E no final da sua vida, Jó exclama, depois de ter sofrido e passado por tantas dificuldades, antes eu te conhecia, de ouvir falar, mas agora, os meus olhos te veem. Irmãos, não há proteção maior na vida do crente do que a proteção de ver Deus, de não se deixar cegar, mas conseguir ver Deus. A terceira característica do bem que Deus quer nos dar, esperança. E eu sei que muitos aqui, eu acho que a gente não precisa esconder que nós temos um viés mais conservador, politicamente falando, ideologicamente falando, e muitos aqui estão muito decepcionados com os rumos que a política do nosso Brasil tomou. Mas existe uma verdade, irmãos, e essa verdade precisa ser dita na vida da igreja. Deus quer nos dar esperança, e a nossa esperança não está num presidente, a nossa esperança não está num ministro de Suprema Corte, a nossa esperança não está em pessoas que tenham cargos eletivos. Por mais que tenhamos que nos mobilizar e fazer o possível que venha ao nosso alcance para exercermos a nossa cidadania, a nossa esperança está no Deus Todo-Poderoso. É de Deus a última palavra. Não podemos deixar-nos tragar pela falta de esperança. Realmente, os sinais são muito ruins, muito maus, mas há esperança. Realmente, nós precisamos denunciar que pessoas que façam protestos pacíficos, não podem ser tratados como criminosos, por causa das suas opiniões. Jamais. Isso é do inferno, isso é mentira, isso é poder maligno. Mas nós precisamos entender que Deus só permite que Satanás toque onde Deus permite. Satanás não vai tocar em nenhum centímetro de que Deus fala, não toque, porque é de Deus a última palavra. Por isso podemos ter esperança, não no homem, no Senhor. Deus nos dá esperança nesses dias e de preservação. Dá para nós um futuro na presença de Deus, um porto seguro, um destino certo. E essas esperanças, essas promessas devem inundar os nossos corações em todos os tempos e devem especialmente ser lembradas nos dias em que nós vivemos. É verdade, vivemos na Babilônia. O que existe no nosso país de hoje que não existia na Babilônia? Imoralidade, obscenidade, mentira, idolatria, homens no poder que são ímpios, criminosos, cheios de mal, cheios de maldade, cheios de ódio. Isso tudo havia na Babilônia. Aquele mesmo homem que levou com crueldade o povo de Deus para a Babilônia, ele vai se dobrar diante do Todo-Poderoso lá em Daniel, vai comer grama porque não glorificou a Deus Todo-Poderoso. E eu creio nesse Deus que coloca os poderosos para comer grama. Os ímpios sofrerão a boa e pesada mão da ira de Deus sobre eles. Nada ficará impune. A minha justiça, não, a justiça do Todo-Poderoso. A justiça do Todo-Poderoso. A Babilônia está aí, com toda a sua impiedade. Nós não teremos a Jerusalém celestial nos nossos dias. Não haverá nenhum sistema político
nenhum governo que poderá ser comparado ao governo de Deus na terra. Qualquer um deles pisará fora da caixa da lei de Deus. Mas Deus continuará assentado no trono. Por isso, queria concluir com algumas aplicações. Primeiro, para onde caminharmos como Igreja Presbiteriana da Glória daqui para diante? A primeira, quando nós olhamos para isso tudo, a primeira coisa que nos vem à mente, a primeira exortação para encerrarmos essa noite, é que devemos fazer aquilo para o qual nós somos chamados: invocar o Senhor, orar ao Senhor, ouvir a voz de Deus, permitir que Deus faça a sua obra através de nós, buscar o Senhor e achar o Senhor enquanto podemos achar. Quando buscarmos o Senhor de todo o coração. Meus queridos irmãos, vocês podem ter uma igreja confortável, vocês podem viver uma realidade confortável, mas não se enganem, todos nós precisamos desesperadamente daquele que nos comprou com seu precioso sangue, para dar rumo à nossa vida, buscar o Senhor. Precisamos de sabedoria para vivermos nessa geração, no meio dessa geração adúltera e perversa. Mesmo que os dias sejam dolorosos, ainda que as respostas não venham, precisamos tocar a nossa vida de forma sábia. Precisamos trabalhar pelo bem de onde nós estamos, nessa cidade, nesse país. Precisamos exercer a nossa cidadania aqui de uma maneira responsável, útil, honesta, anunciando aquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Buscar ao Senhor, invocar ao Senhor. Nós precisamos ser contemplados com um espírito de súplica e oração nos nossos dias. Irmãos, os dias são maus. Se a igreja de Deus não se levantar, cheia de autoridade e poder do Espírito Santo, nós não teremos para onde caminhar. Dias maus virão. Acima de tudo, devemos rejeitar toda distração e tudo aquilo que nos afasta de Deus. Tudo aquilo que se levantou como prato de Satanás para distrair a nossa vida e nos afastar dos propósitos que Deus tem para nós. Precisamos parar de buscar as profetadas que os nossos desejos trazem e entender a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para nós. Precisamos buscar o reino de Deus, a sua justiça, enquanto nos esforçamos por viver de forma sábia, justa e piedosa. Precisamos confiar, por mais que o cenário não seja bom, nós temos um Deus que tem planos bons. Vamos orar? Se coloque em pé, por favor. Coloque a sua mão no coração. Vamos mais uma vez buscar ao Senhor. Senhor, eis aqui o teu povo, Senhor, o coração quebrantado e contrito, Senhor, clamando ao Senhor pela tua visitação. Existem irmãos aqui que precisam de saúde espiritual, precisam crer novamente que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o teu poder que opera em nós. Existem irmãos, ó Deus, que já não acreditam mais no resgate de um ente querido, não acreditam mais na libertação, Senhor, de alguém, ou da conversão, ou do retorno para Cristo de alguém. Existem irmãos aqui, Senhor, que já se cansaram da doença crônica, já se cansaram da frieza espiritual. Senhor, existem irmãos que não têm mais visão nenhuma para o futuro. Visita o teu povo nessa noite. Visita o teu povo com milagres e maravilhas.
Levanta do nosso meio homens e mulheres cheios do Teu Espírito, cheio de convicção, cheio de sonhos, não sonhos segundo o nosso próprio coração, sonhos segundo os propósitos de Deus. Pai, queremos ser relevantes no nosso tempo, queremos ser instrumentos da Tua poderosa mão no nosso meio, na nossa Babilônia. Ajuda, irmãos, aqui a construírem suas casas, a se casarem, Senhor, a construírem família, a educarem seus filhos, Senhor, ó Deus, a plantar pomares, plantarem vinhas, ó Deus, a beberem delas, ó Deus, a serem instrumentos do Senhor numa sociedade que carece do Senhor, ó Deus. Ó Deus, dá-nos sonhos, ó Deus, segundo o Teu coração, e que a Igreja Presbiteriana da Glória continue caminhando, e que o Senhor continue fazendo coisas tremendas e maravilhosas, e que a obra do Senhor prospere nesse lugar, que o Senhor dê um futuro para essa igreja e suas congregações, a liderança da igreja, os pastores da igreja, meu Deus, ainda que todo o contexto afirme diferente, que eles possam ouvir a Tua voz e receber a Tua direção. Tem misericórdia, Senhor, do nosso país e da nossa nação. Tem misericórdia das nossas famílias, ó Deus, e abençoa o Teu povo para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém.